Tem outro ponto ainda para a gente discutir, Theo, sobre essa discórdia entre ministros do Supremo e parlamentares, que são as decisões monocráticas no Supremo. Só neste ano de 25, os ministros do Supremo Tribunal Federal proferiram cerca de 94 mil decisões, das quais mais de 80% foram monocráticas. Tem aquele projeto pendente no Congresso Nacional sobre acabar com as decisões monocráticas. Theo, vamos falar um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal, tentar entender contigo a razão dessas decisões serem tomadas unilateralmente e como o Congresso tenta se debruçar sobre o assunto. Porque eu me lembro que quando o assunto voltou a ser discutido, até como forma de... Bom, a gente deve ver isso novamente, né? Até como forma de retaliação ao Supremo Tribunal Federal, os ministros diziam estarem muito tranquilos, porque o assunto estava pacificado na Suprema Corte. Pois é, e aí os ministros dizem que essa é uma atribuição deles e que muitas dessas decisões monocráticas, elas são, depois de um tempo, levadas ou ao plenário físico do Supremo, ou ao plenário virtual do Supremo, ou ao plenário das turmas virtual ou as turmas. Então, ou seja, que essas decisões, por mais que elas sejam tomadas de maneira individual pelos ministros, depois elas são referendadas e submetidas a uma chancela ou não dos demais colegas. Todos os ministros passam por isso, todos os ministros têm essa atribuição. Esse caso específico, por exemplo, do ministro Flávio Dino, uma decisão monocrática, mas tomada durante o recesso parlamentar. Não tem julgamento acontecendo nesse momento no Supremo, só vai ser retomado em fevereiro. Então, vai ter ainda um tempo para que essa decisão seja analisada. Fato é que foram 80% decisões monocráticas nesse ano e 19,3%, vamos lá, 20% colegiada, 80% decisão individual dos ministros do Supremo. 94.454 decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma tomou 8.200 decisões, a segunda turma quase isso, 8.170 decisões. Então, no final das contas, o presidente do Supremo é o ministro que mais toma decisões individuais. Ali são 40 mil decisões individuais do presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, os ministros que mais tomam decisão monocrática no Supremo, Tainá, para além do presidente, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, André Mendonça e Dias Toffoli fazem parte desse ranking dos 5 ministros que mais tomam decisões individuais. Então, Alexandre de Moraes, quase 7 mil decisões, Flávio Dino, 5.800, Fux, 5.400, André Mendonça, 5.300 e Dias Toffoli, 5.300 também. É uma atribuição dos ministros do Supremo, muitas vezes as decisões são referendadas, outras a brecha no regimento do Supremo Tribunal Federal ou uma jurisprudência, um entendimento consolidado na Corte de que determinada decisão já está amparada pelo que o Supremo, em média, toma de decisão e por isso não é levado ao plenário, mas, obviamente, isso é levado em consideração quando há um desgaste entre os poderes. O Congresso Nacional diz que incomoda e eles veem como um excesso de poder do Supremo Tribunal Federal um ministro somente tomar uma decisão, e a do Gilmar Mendes recentemente é um exemplo disso, que já passou pela Câmara, passou pelo Senado e passou por uma sanção presidencial. O ministro sozinho toma uma decisão que derruba tudo o que envolve dois poderes, o Congresso Nacional e o Executivo que sancionou, nesse caso específico daquela lei do impeachment de 1950, que foi tomada uma decisão individual de Gilmar Mendes e voltou aquela treta toda e aquele descontentamento de deputados e senadores sobre as monocráticas. É um assunto que vai e volta e o Congresso Nacional tenta sempre achar uma forma de colocar o Supremo dentro ali de uma caixinha. O Supremo, obviamente, fica completamente contrariado com esse descontentamento do outro lado da Praça dos Três Poderes.